Fala galera, trazendo para vocês aí mais um vídeo. Hoje trazendo a primeira aula aí do aprendizado cripto. Então, o aprendizado cripto, na verdade, são aulas, né? Então, são conteúdos específicos que eu quero trazer para você que está conhecendo o mundo cripto. Às vezes que eu posso tirar uma dúvida, às vezes algo que você não entende muito bem. Eu vou deixar esses vídeos todos que tiverem aí o título de aprendizado cripto dentro de uma playlist específica no canal, tá? Eu vou estar soltando aí com a maior frequência possível, dentro aí também do que eu consegui fazer aí para atender vocês. Então, já deixa aí seu like. Se você tá gostando do canal, se inscreva. Estamos chegando aí a 700 inscritos. Estou muito feliz que o canal aí tá realmente agradando, tá impactando já algumas pessoas, tá? Então vamos aí chegar no 1000, vamos com muita força, tá bom? E bora pro vídeo de hoje. E hoje, começando aqui, primeira aula do aprendizado cripto, eu queria falar sobre perfil investidor. É que eu já comentei num outro vídeo que eu postei, mas é a primeira coisa que você precisa fazer antes de fazer qualquer outra coisa relacionado à criptomoeda. Você precisa definir um perfil de investidor. Por quê? Porque não adianta você sair procurando conteúdo sobre criptomoeda, não adianta você sair investindo seu dinheiro, não adianta você sair fazendo um monte de coisa se você não tiver a mínima noção do seu perfil. Aí, quando eu falo perfil, tá muito atrelado à sua realidade, à sua rotina, ao que você quer. Então, é muito importante que, de fato, você tenha essa noção. Então, eu vou te ajudar para que hoje você saia daqui já definindo seu perfil de investidor. Então, qual que é o objetivo? Conhecer os tipos de investidores no mundo cripto, ver qual ou quais fazem mais sentido para você e para sua rotina, porque você não precisa ter um perfil apenas, você pode ter vários ou todos os perfis, e definir seu objetivo ao investir em criptomoedas. Então essas três coisas vão te dar o direcionamento que você precisa para dar os primeiros passos dentro desse mundo cripto. E quais são os tipos de investidor que existem? Então tem o Hodl, tem o Position Trader, Swing Trader, Day Trader e Scalper. São os 5 tipos de investidor que tem. E o Hodl é basicamente um investidor de longo prazo que compra um ativo e segura por muitos anos, muitas vezes com o objetivo de deter criptomoedas no longo prazo ou realizar lucro após muitos anos segurando o ativo. Então, basicamente, um holder, ele não é um investidor que está preocupado com preço, com aquele ativo no curto prazo. Ele simplesmente está preocupado em ter aquele ativo, o que é completamente diferente. Então, um holder, ele está comprando muitas vezes para vender daqui muitos anos, 5, 10, 15, 20 anos, ou no caso de criptomoedas, muitos nem vender. Eu conheço holders que não têm o objetivo de vender nunca, trocar suas criptos diretamente por real, e sim tentar usar isso no futuro diretamente como uma moeda de troca. O que pode ser possível sim com o mundo cripto crescendo, com o Bitcoin realmente se tornando uma moeda cada vez mais forte. Então, é realmente pessoas que não estão preocupadas em comprar com o preço que está hoje, com a notícia do Zezinho, eles simplesmente compram e seguram. O que é diferente de Position Trader, que é um investidor que visa um alvo ou uma determinada margem de lucro ao entrar numa operação. Ele pode realizar compras recorrentes para ter um preço médio bem saudável durante um período de dias, semanas ou meses, mas sempre visando um determinado lucro para aquela operação. Então, por exemplo, quando eu expliquei para vocês do halving, que depois do halving a gente tem o bull market, que é o momento de verão, o ciclo de verão do Bitcoin e das outras criptomoedas. Então, basicamente, é um período que ali tem um ano e meio de duração. Geralmente, né, nos outras vezes teve em média aí esse tempo de duração. Então, o Position Trader, ele pode, por exemplo, ser um investidor que vai visar aí uma posição inicial no começo de um ciclo desse e lá para o final uma posição de saída. Ele não está tão preocupado quanto um holder de segurar o seu ativo para daqui muitos anos. Mas ele não está preocupado também em comprar e vender amanhã. Ele geralmente vai determinar já uma margem de lucro, um preço-alvo que ele quer. Claro que não é simplesmente um preço jogado ao acaso, aí sim vai exigir um mínimo ali de leitura, de informação, para que seja algo realmente possível. E aí essa posição pode durar dias, né? Às vezes o alvo dele é atingido antes do que ele imagina, pode durar dias, semanas, meses, raramente às vezes anos. Mas esse seria o grande diferencial do que um holder. Um swing trader é quase um position trader, só que ele faz operações mais curtas. Geralmente são dias ou semanas. Também visam ali alvos e metas de lucro. Um day trader
É uma modalidade de negociação utilizada no mercado financeiro, que o objetivo é a obtenção de lucro com oscilações de preço ao longo de um dia. Então, a pessoa, o investidor, ele vai comprar aquele ativo naquele dia e ele vai fazer uma operação para vender já naquele dia. Ele está preocupado com a oscilação que aquele ativo tem naquele dia. Ele se preocupa muito com questões, análises técnicas, análise gráfica, para realmente buscar ali um lucro com essas oscilações, com essas volatilidades, comprando em valores mais baixos do que ele vai vender ali no final do dia ou num determinado momento do dia. E um scalper é um day trader mais insano ainda. É um day trader que faz operações menores ainda dentro de um único dia, faz muitas operações dentro de um único dia. Operações que às vezes levam 5 segundos, 10 segundos, 15 segundos, 1 minuto. Tem scalper que considera uma operação de 1 minuto, acima de 1 minuto, ele nem classifica como um scalper, ele já classifica como um day trader. Então, realmente são operações muito curtas. Geralmente são investidores que utilizam ali tempos gráficos de 1 minuto, de 5 minutos. Então, para realmente fazer operações de rápida, né? Não dá nem pra falar que é curto prazo, é flash prazo, né? Você comprou agora, aí teve uma volatilidade ali em 15 segundos, pum, vendeu. Um exemplo. Então, são operações muito mais rápidas ainda, com espaços de tempo muito mais curto do que um day trader. Bom, pontos importantes, né, que a gente precisa ter aqui. Primeiro, vontade de aprender e tempo. Eu passei para vocês agora os 5 tipos de investidor que tem, aí para quem quer se envolver no mundo cripto. Só que, isso é o crucial. A vontade de aprender e o tempo. São as duas coisas fundamentais para você conseguir definir qual que é o seu perfil. Aí um exemplo que eu trouxe aqui, ó, que um Holdly, ele exige o mínimo de tempo, tá? Porque ele tá visando realmente ali o longo prazo. Então você não vai precisar ficar na frente do computador, lendo, estudando. Você simplesmente investe. Um position trader e um swing trader exige um tempo pequeno, tá? Mas que é extremamente flexível, que não vai exigir ali uma dedicação diária, uma dedicação a todo momento da pessoa. Provavelmente vai usar muito pouco tempo, então também está dentro da realidade da grande maioria das pessoas. Já um day trader scalper exige muito tempo, exige aí horas e horas na frente do computador, o que já é completamente diferente. Tá? Agora, você tem que definir um objetivo. Então, a primeira coisa, você tem tempo e vontade de aprender? Você tem tempo, mas não tem vontade? Olha como já muda. Porque não adianta só a pessoa ter tempo. Às vezes, você tem tempo, só que você não tem a mínima vontade de estudar. Você fala, cara, Baweb, de verdade, eu acho muito interessante algumas coisas do mundo cripto, mas eu não tenho vontade nenhuma, não me dá vontade de querer aprender isso, eu acho meio chato, não tá muito, assim, ligado com as coisas que eu gosto de ler, de estudar, mas eu tenho tempo. Tudo bem. É válido, e eu acho que você tem que ser muito sincero com você mesmo quanto a isso. Você realmente determinar se você tem tempo e vontade. Então, você tem tempo e vontade de aprender? Você tem tempo, mas não tem vontade de aprender? Ou você não tem tempo, mas tem vontade de aprender? Ou se você não tem tempo e nem vontade de aprender. E aí, eu numerei aqui de 1 a 5, Holdly, Position Trader, Swing Trader, Day Trader e Scalper, tá? E aqui são as respostas para esse tipo de pergunta. Então, se você tem tempo e você tem vontade de aprender, você pode ser qualquer um dos 5 perfis de investidor, inclusive os 5. Então, você tem aí todos aí dentro do que vai ser possível. Se você tem tempo, mas não tem vontade, você não vai estudar, você não vai aprender análise técnica, você não vai ali estudar comportamentos gráficos, comportamento de mercado. Então, você é uma pessoa que simplesmente só vai investir. Então, você seria só um holder. Você não tem tempo, mas tem vontade de aprender. Então, nesse caso, você não tem tempo, por exemplo, para ficar em frente ao computador, porque provavelmente você já tem 1 emprego, 2 empregos, o seu tempo é muito curto. Mas você pode se organizar e ter o mínimo de tempo para 1, 2, 3 vezes na semana ali, ver como que está o preço daquele ativo que você investiu, dar uma aplicar, estudar um pouco sobre questões mais técnicas, para que você possa sim fazer operações de position trader e swing trader. Né? Então você tem tanto o holder quanto o position trader e swing trader, se você é uma pessoa que não tem tempo, mas tem vontade de aprender. Agora, se você não tem tempo e nem vontade de aprender, aí você também tem que ser um holder, porque nesse caso você não vai conseguir nem parar para estudar, para ter o mínimo ali de noção de nada, e você também não tem vontade de aprender. Então, nesse caso, seria um holder. Só que assim, tanto no caso de você ter tempo, mas não tem vontade, quanto no caso de você não tem tempo e nem vontade, seria hold a única opção possível ali para você realmente estar no mercado.
ou não está. Fora isso, não tente outra coisa, porque não vai dar certo. Não adianta você querer aprender mercado financeiro, aprender a mexer com gráfico, acompanhar um mercado que não te dá tesão, que não te dá vontade de aprender. Senão não vai fluir, sabe? Senão não vai fluir de verdade. Outras perguntas que aí vão muito de acordo, né, com quais são suas dores, né? Então, você tem uma fonte de renda fixa, você se preocupa mais com seu ganho mensal ou com sua aposentadoria? Então, para você, pesa mais hoje ter uma renda extra ali, ou lá na frente. Então, se o seu objetivo é o quê? É rentabilidade? É pagar as contas? É aposentadoria? É renda extra? Aprender algo novo? E aí, com isso, né, baseado no perfil que você identificou, você vai ter uma noção muito clara, né, do tipo de investidor que você vai seguir aí, tá? Finalizamos, né? Eu gosto de deixar sempre como mensagem final, quando eu falo sobre isso, o seguinte: você entrando nesse mercado, você nunca vai ter ali, né, não tem audácia de colocar um dinheiro que pode fazer falta caso aconteça alguma coisa, caso aconteça um imprevisto. Não faça empréstimos, não faça loucura financeira. Então, esse dinheiro que está entrando, eu, por exemplo, eu foco muito em rentabilidade. Né? Qual que é meu objetivo? Passando para vocês aqui já no canal, o meu perfil de investidor, no momento, eu sou 1, 2 e 3. No momento eu não estou fazendo day trader nem scalper, apesar de que em alguns momentos eu faço. Eu tenho uma fonte de renda que mantém minhas contas, que mantém a minha sobrevivência, que me permite pagar minhas contas, digamos assim. E tudo que eu invisto em cripto, toda a minha dedicação para cripto é rentabilidade, é um a mais. Tá? Então, eu recomendo vocês a fazerem isso porque é muito mais saudável. Se acontecer alguma coisa no mundo cripto, acontecer alguma coisa com o meu capital investido, eu vou ficar chateado, claro, mas não é algo que vai estragar minha vida. Não é algo que vai arruinar a minha vida, tá? Porque o meu foco aqui é aumentar o meu dinheiro, é aumentar o meu investimento e não reduzir o meu investimento e não perder o que eu construí na minha vida fora desse mundo de investimento. Então, tenha consciência, invista com sabedoria, identifique seu perfil e veja aí qual que é a melhor maneira, porque se você gostou, se identificou tanto com um perfil de investidor 2, 3, 4 ou 5, a menos que você só queira ser um holder, se você só quer ser um holder, você nem vai ter que focar tanto em estudo, mas se você quer ser qualquer uma dos outros 4 tipos de investidor, acompanha aí no canal todos os temas de aprendizado cripto que eu vou soltar, estude, tá bom? E até o próximo vídeo. Valeu, pessoal!